Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia que estamos aqui com Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro publicado pela Expressão Popular e escrito pela Roseli Salete Caldarte, né, juntando um pouco de uma pesquisa que ela fez com a própria militância e luta na frente do setor de educação e da pedagogia do Movimento Sem Terra, né? A gente estava trabalhando nos últimos episódios com esses momentos, né? A gente começou trabalhando com os momentos que são históricos para o movimento como um todo, e agora a gente entra para entender um pouco de quais foram os momentos históricos que marcaram a construção da pedagogia e do entendimento de escola do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então a gente faz um movimento de entender o que é ser sem terra, para entender qual é a educação, qual é a escola, qual é a defesa. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego. Estamos aqui trabalhando esse ano com discussões que envolvem pedagogia da terra, marxismo favelado e coisas do tipo. Vocês vão ver, a gente vai desenrolar isso. A gente está indo bem devagar, como vocês podem ver, né? Eu já esperava que esse livro fosse demorar por ser um livro longo, por ser um livro, né? E aí vem a demanda da luta, do que está acontecendo. Inclusive, para quem não está acompanhando aí, segue lá, Incinerador de Lixo em Perus Não, SOS Barueri e aterro sanitário, não a expansão do aterro e a implementação do incinerador em São Mateus, né? Porque está acontecendo um movimento nacional de implementação de incineradores em São Paulo e no Brasil, né, nacional, e que vem com esse discurso aí voltado para a questão de produção de energia, ecoparque, não sei o que, quando a gente tem aí um incinerador sendo implementado a 4 quilômetros da primeira aldeia do Jaraguá, a menos de 10 quilômetros da comunidade Terra Irmã Alberta e logo atrás das comunidades de Perus, né? Então, literalmente, uma máquina de produzir morte sendo colocada no coração de resistência de um dos pontos de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia do que está sendo feito. Em Barueri, a questão é semelhante, tudo próximo de Rio, enfim, e por aí vai, além de a gente ter outras soluções possíveis, né? A gente está com a Associação Nacional de Catadores, por exemplo, enfim, tem várias possibilidades aí dentro disso. E aí, enfim, segue nas redes sociais, curte, comenta, compartilha esse vídeo. A gente tem o nosso livro Por uma Implosão da Sociologia lá no site da Editora Terra Sem Amos. A gente tem livro agora pela Abertura Editorial, que é o Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo, do Kwame Nkrumah, que está em pré-venda, link aí embaixo na descrição, beleza? E óbvio, apoia a gente financeiramente aí pelo apoio financeiro, apoio coletivo, né? Apoia.se/Caverna Morcego, ou pelo Pix Podcast morcego@gmail.com, que é o que faz com que a gente se mantenha aqui trazendo essas coisinhas novas. Beleza, da hora, legal? Vou trazer agora para a tela, compartilhar tela, o nosso Drive, né? Porque a gente está fazendo aqui essa leitura e discussão, o livro é barato pela própria Expressão Popular, o livro tem o PDF disponível no próprio site da Expressão Popular, mas aqui na descrição tem o nosso Drive, né, que tem vários livros aí em PDF, e um deles vai ser aqui, ó, Pedagogia do Movimento Sem Terra. Clicou a Pedagogia do Movimento Sem Terra, vamos ver se ficou na parte que a gente parou, eu acho que talvez não, mas a gente acha ela aqui rapidinho. A gente está na página 267. Eu estou deixando tudo na descrição também, tá? Para facilitar vocês. 268 do PDF. Aqui. Vamos lá, dá zoom. Mais isso. O eixo da elaboração da proposta pedagógica foi no início e continua sendo hoje a prática do sujeito sem terra, desdobrada em questões do cotidiano pedagógico, da escola e do movimento como um todo. A primeira necessidade foi a de ter mais clareza sobre o próprio sentido da escola dessa nova realidade, definir a diferença e o que se quer com ela, e ter algumas orientações gerais sobre o que ensinar e como valorizar a experiência de vida das crianças sem terra e de suas famílias. Logo vieram os desdobramentos específicos da implementação dos princípios mais gerais. Por exemplo, como fazer o planejamento de forma coletiva, como organizar o trabalho e as brincadeiras das crianças, como alfabetizar desde a realidade e assim por diante. Depois foi a vez de desdobrar a reflexão sobre as novas frentes de atuação do setor de educação, proposta de educação de jovens e adultos, de educação infantil e por aí vai. Então, por um lado, se espelham algumas coisas que já são presentes na sociedade atual, porém, com forma, com conteúdo e com um horizonte político diferente. Né? Então, essas questões começam a ser colocadas. É sobre esse momento que a gente está falando aqui.
Ao mesmo tempo, o jeito do movimento de nomear o objeto de sua reflexão pedagógica vai trazendo junto com as discussões da escola as ênfases do próprio processo de formação do sem terra. Por isso que a gente começa daí, entendendo quem é o sem terra. A escola, diferente de onde emergiram as experiências que foram ponto de partida da elaboração da proposta pedagógica do MST, novamente, tem o livro da Marlene Ribeiro, ele não está tão fácil para eu pegar, mas é o movimento camponês, trabalho, educação, emancipação e o sentido da liberdade, enfim, um negócio assim também pela expressão popular. É só entrar no site da expressão e colocar Marlene Ribeiro ou movimento camponês, algo assim vai achar. Emancipação e liberdade, enfim, vai achar também. Tá nesse vínculo aí. É a expressão de um tempo em que apenas se prenunciava um vínculo orgânico entre a escola e o movimento. O MST ainda não se ocupava da escola, como viria a fazer logo depois. Já a expressão do momento em que se inicia essa elaboração teórica é a escola de assentamento, indicando que, afinal, era preciso ter argumentos políticos e pedagógicos para justificar perante a sociedade essa luta específica por escola nas próprias áreas de reforma agrária. Grifem esse trecho, eu nem tinha grifado, eu vou grifar agora. Que vendo as lutas de educação que estão acontecendo agora, e é uma coisa, né, para quem acompanha a Caverna do Morcego sabe que faz um bom tempo que eu tô falando sobre isso, sobre a escola, sobre a educação, que a gente precisa avançar e precisa colocar outros pontos, enfim, por aí vai. Eu acho que é um pouco disso, tá ligado? Resgatar esses argumentos, sejam eles políticos, sejam eles pedagógicos, refinar, apropriar hoje, ver as nossas experiências práticas hoje, fazer uma avaliação realmente de para onde a gente vai, como que a gente vai, se a gente vai manter, se a gente vai ampliar, se a gente vai deixar isso daí para um outro momento, né? Que, enfim, eu acho que são questões que aí cada território, cada especificidade vai dizer. E isso ficou ainda mais necessário quando começaram a aparecer variáveis do tipo transporte escolar. Para que ter escolas no assentamento se as prefeituras se oferecem para levar as crianças até as escolas da cidade? Enfim, e é isso, né? E tirar a escola do campo novamente. Marlene Ribeiro ela faz todo um apanhado do projeto político de retirada da escola do campo. Na discussão da prática em andamento, construiu-se a clareza de que essa luta tinha sido à medida que se conseguisse mais do que colocar escola nos assentamentos. Era preciso construir uma escola de assentamento. Ou seja, com uma identidade entrelaçada aos desafios mais importantes do movimento naquele período histórico. Estou me referindo ao final da década de 80 e início dos anos 90, e que se referiam prioritariamente às relações que a escola poderia ter com a organização da produção e, mais diretamente, com a implementação da proposta de cooperação agrícola que estava em um momento de forte discussão no MST. Na continuidade do processo, surgiu, então, a expressão que ficaria como marca desse momento, escola do MST, com um sentido que inclui, mas extrapola o do nome anterior. Afinal, o MST, né, como está dito atrás, ele passa por várias discussões, como a relação entre os acampados e os assentados, mas também aqui sobre a cooperação agrícola. Né? Eu acho que isso também é muito importante. Na continuidade do processo, traz consigo as preocupações que motivaram a elaboração pelo movimento de seu programa de reforma agrária, documento que aponta para uma ênfase mais forte em seu caráter político e com o compromisso de garantir não somente a continuidade da luta, mas o envolvimento maior da sociedade com a questão da reforma agrária no Brasil. Estou grifando. Ah, tá. Nossa, gente. Eu viajei. Estava procurando na página ao lado. Neste momento que já prenunciava o próximo, começa a ficar mais claro que a vinculação da escola com as questões da realidade específica de cada assentamento é muito importante, mas não basta.
Porque se o próprio assentamento não se vincular com a luta maior do movimento, estará em risco seu destino como espaço em que os sem terra estavam buscando construir uma vida com mais dignidade. Podem grifar tudo isso, na verdade. Porém, sim, existem questões que vão ser questões que vão ficar para necessidades ali dos próprios assentamentos especificamente falando, né? Mas ao mesmo tempo que isso é verdade, também é verdade a necessidade de, se você por algum momento coloca, enquanto movimento, que a escola tende a ser mais que escola, você deixar isso para ser organizado a partir da desvinculação com a ideia e o projeto político do movimento, causa rupturas e fragmentos que vão voltar a resvalar na questão do próprio assentamento. Isso é muito interessante para a gente entender que, então, quando a gente fala sobre pedagogia do movimento sem terra, a gente está falando sobre esse todo orgânico. A gente não está falando sobre como os sem terra estão aprendendo dentro da sala de aula. Não é sobre isso. Ou como eles estão ensinando sobre dentro da sala de aula. Não é sobre isso. E esse é um ponto que eu acho que a gente pode extrapolar para pensar, por exemplo, o que vai ser a faculdade do hip hop, por exemplo. Mas o que é a luta da universidade hoje em dia? O que a gente está defendendo quando a gente defende a permanência estudantil? Qual projeto de universidade está sendo defendido? Para dar um exemplo. Mas assim como quando trabalhadoras e trabalhadores, famílias e estudantes das escolas, ensino médio, ensino fundamental, creches, param, qual o sentido que vai dar a essa luta? Né? E eu acho que é inclusive um dos pontos nos quais, e aí às vezes a gente se confunde nisso, mas eu acho que é um ponto válido, né? Que é a questão dos próprios sindicalistas, né? De que existe um ponto no qual o sindicalismo ele fica enquanto postura reformista, mas existe um ponto no qual o sindicalismo ele pode adquirir uma postura revolucionária, né? Eu acho que aqui é um dos exemplos. A escola do MST se insere nessa discussão, onde então certos detalhes começam a ser bastante valorizados na proposta. A presença da bandeira do MST na escola, o tipo de canções que acompanham as brincadeiras das crianças, a resposta que costumam dar à pergunta "Você é sem terra?", emerge, pois, com uma força, uma nova dimensão da proposta, a preocupação com o cultivo da identidade histórica do movimento e de seus sujeitos. Grifem isso, por favor. A preocupação com o cultivo da identidade histórica do movimento e de seus sujeitos. Grifar aqui. Deixar um tempo na tela também para vocês verem, tá? E um detalhe que me parece significativo. A escola do MST faz voltar à cena as experiências educacionais dos acampamentos, que, embora tenham dado origem à discussão pedagógica, foram, em um primeiro momento, deslocadas do foco principal de atenção do movimento. Mas agora, se o que interessa é a formação da identidade do sem terra, o caráter provisório e precário das escolas do acampamento é compensado pela densidade pedagógica dessa vivência pelos seus sujeitos. Capaz, sim, de continuar fornecendo algumas lições muito importantes para o trabalho das escolas que estão em cotidiano mais regular. Essa é, aliás, uma reflexão que permanece como desafio do MST. Logo depois, já na passagem para o momento seguinte, se entrelaçará com essa discussão uma outra, a da identidade partilhada pelas escolas do MST com as escolas do campo, projetando uma nova preocupação. Se o que está em jogo é o próprio futuro das gerações dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, então não adianta ficar restrito a pensar em uma proposta específica para a educação do sem terra. É preciso estabelecer novos vínculos e integrar outros elementos na discussão pedagógica. Também essa é uma questão que apenas começa a ser processada no movimento. É interessante ver que hoje já há sim um desenvolvimento disso, em vários sentidos, e com uma mudança, dependendo do que está acontecendo, do que está sendo exigido a partir da conjuntura histórica, muito interessante. Porém, eu sinto que existe um novo movimento, mais recente, de que pedagogia indígena, pedagogia quilombola, pedagogia acampada e assentada ganham força do que é o ser sem terra, do que é o ser quilombola e do que é o ser indígena, mas não enquanto essência, enquanto movimento e luta, tá? É um pouco disso. Vou parar por aqui nesse primeiro momento, que são coisas que eu vou processar depois, tá? E, óbvio, também, e aí vem o que a gente tenta trazer e o que a gente vem discutindo dentro da Caverna do Morcego desde pelo menos o ano passado, que é essa perspectiva do marxismo favelado, é pensando numa pedagogia favelada, mas não, e aí é um pouco, inclusive, eu acho que é a categoria mais legal da gente pensar nesse movimento.
mas não de que a gente defenda que o favelado deva ser sempre favelado, ou que o favelado deva abdicar de ser favelado para viver como a galera rica e dos grandes centros urbanos e dos grandes polos vivem, né, e das mansões e por aí vai. Muito pelo contrário, mas uma pedagogia favelada que também seja contraposição ao sistema, ou seja, que ela retome esses vínculos da terra, esse vínculo camponês, assentado, acampado, indígena, preto, periférico, favelado, enfim, da questão de gênero, né, então das mulheres, das pessoas trans, PCDs, todo esse processo, toda essa pedagogia, não só do que é ser enquanto essência indivíduo no mundo, mas do que é ser parte da classe antagonista, ou melhor, da classe que está sofrendo todos esses sacrilégios do capitalismo, todas essas mazelas do capitalismo, todo esse veneno capitalista, e coletivamente tenta reverter isso, né? Que eu acho que, enfim, existe uma dimensão de como a pedagogia pode ser trabalhada dentro das várias formas. Aqui eu estou pensando de uma forma específica, que nem sempre eu uso ela, mas aqui eu estou pensando da pedagogia nesse sentido de construção ecológico-social, vamos colocar assim, e depois a gente processa isso daí também, que eu acho que é algo que ainda está vindo, está sendo construído. Um outro aspecto Voltei. Um outro aspecto do processo de elaboração da proposta pedagógica do MST é o seu vínculo direto, já mencionado, com os programas de formação de educadoras e educadores. O setor da educação, vimos antes, nasceu colado às práticas de formação das professoras. A passagem acelerada das atividades informais ao curso de magistério decorreu de uma circunstância externa objetiva. Sem titulação adequada, não havia como garantir professoras do próprio movimento nas escolas do assentamento. Essa circunstância, por vez, gerou outra. Conquistaram a possibilidade de organizar e desenvolver seu próprio curso de magistério, a celebração veio junto com outras perguntas. Como formar uma professora de assentamento? E como responder a essa pergunta sem pelo menos formular a que lhe pressupõe? Para qual escola? Foi preciso que o próprio processo do curso ajudasse a responder as perguntas, porque não havia respostas já construídas simplesmente para serem repassadas às professoras alunas. O diálogo foi a primeira condição para depois se tornar princípio. Logo, essas circunstâncias combinadas foram transformadas em opção metodológica do movimento. Ter sempre em andamento processos mais longos e sistemáticos de formação de educadores, como forma de ir produzindo e socializando as novas sínteses de implementação de sua proposta de educação, incluindo as que se referem às próprias atividades não formais de formação de educadores. O método das chamadas oficinas de capacitação pedagógica, por exemplo, é fruto da experiência de formação desenvolvida no interior das turmas do magistério. Por isso, as turmas têm se construído uma após a outra, cada vez com uma abrangência maior de estudos envolvidos, chegando em 99 com 7 turmas realizadas e mais 2 em andamentos. Por isso, também, o MST começou a partir de 98 a sua trajetória com curso superior de pedagogia, dessa vez em parceria com as universidades, aqui já processando algumas das tendências do momento seguinte. E aqui é onde eu falo, né, que a gente tem um ponto que me pega muito, particularmente falando, que é o de pensar, beleza, a gente está colocando a galera para fazer a pedagogia nas universidades enquanto sem terra. Mas a gente está propondo uma escola diferente. A gente está propondo uma educação diferente, uma pedagogia diferente, uma formação de professores diferente, um ensino diferente. Talvez o nosso processo superior também tenha que ser diferente. E isso me põe para pensar, então, que a gente tem que criar uma ampliação suficiente, e a formação de construtores e defensores de territórios é um movimento nesse sentido, enfim, que tem as suas questões, que, enfim, acho que ainda tem muita coisa, inclusive, para decantar aqui na minha cabecinha, mas a gente precisa criar um espaço social suficiente, inclusive, para se desvincular dessa grade curricular, ou da referência curricular, da referência proposta enquanto sistema de dominação. Enquanto o que é aprendizado e como a gente vai contabilizar ou certificar esse aprendizado. Sabe? Eu acho que são vários elementos aí que vão se misturar. A terceira marca desse momento é a da ampliação do conceito de escola. Uma expressão a ser compreendida em 2 sentidos geralmente combinados. O primeiro sentido é o do aumento das frentes de ação no setor de educação. O embrião já foi identificado no momento anterior, com o desafio da formação e titulação das professoras e a criação do curso de magistério do MST, aos poucos desdobrado em diversas turmas em diferentes locais. Por sua vez, o próprio jeito como foi sendo construída a organicidade da educação
eu não virei aqui no meu livro, criou as condições para a compreensão progressiva de que os sem terrinha tinham outras demandas educacionais, além da escola de ensino fundamental. Na mesma época em que se iniciava a primeira turma do magistério, surgiu no MST a preocupação com o grande número de analfabetos existentes nos assentamentos, especialmente evidenciado quando se buscava iniciar experiências de cooperação agrícola. E então, não tinha ninguém para fazer a ata das reuniões, por exemplo. Em 89, foi feita no Coletivo Nacional uma primeira discussão sobre a necessidade de fazer uma campanha nacional de alfabetização nos assentamentos. A partir daí, começaram algumas iniciativas nos estados. Pelos registros do setor da educação, uma das de maior fôlego aconteceu entre 91 e 92 no Rio Grande do Sul, tendo destaque da presença de Paulo Freire em sua abertura solene, em um assentamento enorme, como relataria ele anos mais tarde. Somente a partir de 95, 96, o MST... tem o... Depois eu leio... Não, eu vou ler agora. Paulo Freire, tá? Eu nunca me esqueço de uma frase linda de um educador alfabetizador, um camponês sem terra, de um assentamento enorme no Rio Grande do Sul onde eu fui. Um dia, pela força de nosso trabalho, de nossa luta, cortamos os arames farpados do latifúndio e entramos nele. Mas quando nele chegamos, descobrimos que existem outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Então ali eu percebi, melhor ainda naquele dia, que quanto mais ignorante, quanto mais inocentes diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo. E quanto mais sabido, no sentido de conhecer, tanto mais medroso ficarão os donos do mundo. Não há reforma agrária sem isto. Forte, tá? Hoje é 24 do 5, 26, tá? Chave, tá? Grifem ali também. Somente a partir de 95 e 96, no entanto, o MST conseguiu desencadear um movimento nacional de educação de jovens e adultos, assumindo-o como uma das tarefas de seu setor de educação. Projetos e parcerias com diversas entidades têm mantido, embora ainda com certa descontinuidade, esse trabalho nos assentamentos e acampamentos da maioria dos estados que está organizado o MST. De certo modo, passou a ser um assunto com presença até mais forte na agenda dos coletivos de educação do que a questão das escolas de ensino fundamental. Talvez porque as escolas, depois de conquistadas, continuam seu trabalho com ou sem a presença mais influente do movimento, o que, enfim, é um dos pontos que eu chamo atenção. Já a existência e mesmo a continuidade de EJA, como passou a ser chamada essa nova frente, tem dependido direta e quase exclusivamente da organicidade do MST. Eu tenho, inclusive, uma camiseta do bagulho de alfabetização, a gente tem o camarada Sérgio, que está nessa frente aí também, né, de alfabetização e educação popular, muito chave. Para as próprias famílias sem terra, parece mais natural lutar pela escola dos filhos do que pelo seu próprio retorno a ela, dadas também as marcas de exclusão que carregam. E óbvio, né, não é um movimento simplesmente, agora tem uma escola, todo mundo quer e todo mundo vai fazer e todo mundo tem a coragem de fazer, porque muita coisa foi passada até chegar lá, né. Outra frente de ação que foi se constituindo aos poucos é a da educação infantil, entendida como aquela que abrange o atendimento das crianças de 0 aos 6 anos. Iniciativas educacionais com essa faixa etária já existiam desde os primeiros acampamentos, afinal essas crianças também estavam lá. Dos assentamentos que passaram a discutir processos alternativos de organização da produção e que incluíam a participação das mulheres, também começaram a ser criadas novas formas de cuidar das crianças, sendo o rodízio de mãe e as creches improvisadas em uma das casas, talvez o embrião do que viriam a ser depois as cirandas infantis do movimento. Foi já no andar da década de 90 que essa dimensão também veio a ser considerada como tarefa do setor de educação. E eu diria mais, tá? A ciranda infantil para o MST, o terreiro lúdico para a Terra dos Povos, tem um caráter muito aproximado do que são os espaços comunitários pensados, né, para comunidades indígenas e quilombolas. Eu acho que ainda tem muitos desafios a serem enfrentados, principalmente quando a gente fala de uma gama que vem de outro processo, mas que se aponta e se desenha de uma forma muito linda, inclusive nessa conjunção. Nas atividades de formação das educadoras, começava então a discussão sobre como combinar o atendimento às crianças com o cuidado pedagógico mais amplo a essa faixa etária. O nome creche não parecia sugerir isso, já que, com essa denominação, havia verdadeiros depósitos de crianças que não coincidiam em quase nada com os princípios pedagógicos do movimento. No desafio de inventar outro nome, certamente influiu a experiência cubana dos círculos infantis, já conhecida de alguns membros do setor da educação. E logo veio o novo batismo, cirandas infantis,
nomeando esse esforço de educar as crianças pequenas segundo princípios que estavam implícitos na expressão ciranda e que a associam com igualdade, solidariedade, brincadeiras e muita alegria. Eu anotei aqui, mas eu também acho que é de onde eu venho e de onde eu trilhei, né? Mas eu gosto muito de pensar a partir de terreiro lúdico. Eu acho que tem uma dimensão, mas aí também, enfim, né? Enfim, eu acho que são outras questões, e aí que também não envolve uma questão de mérito, de achar um melhor ou outro melhor, tá? Mas, enfim, de os lugares onde eu estive, o que eu tive que me apropriar e o que foi apropriado de mim para construir ali, geralmente foram terreiros lúdicos, né? Ao mesmo tempo que eram abertas novas frentes de ação, a da Escola de Ensino Fundamental seguia como preocupação e se ampliava para a continuidade de quinta a oitava série, também exigindo desdobramentos de organização e de formação de novos professores. Novos professores. Calma lá que agora eu vou grifar, família. Agora eu vou grifar esse parágrafo todo. Vocês sabem como que é, né? Do nada vem aqui, ó, um grifozão. E eu grifei as coisas, inclusive, de forma diferente, mas, enfim, sinto muito. Não dá para fazer isso aqui. E naqueles lugares onde o MST ainda não tinha ou não tem acesso às escolas, as iniciativas de trabalho pedagógico paralelo ou complementar ao tempo escolar acabaram gestando uma nova frente ainda, conhecida no movimento como mobilizações infanto-juvenis. Essas mobilizações envolvem as crianças e adolescentes dos assentamentos e acampamentos, atividades e encontros de ênfase geralmente cultural, e em muitos casos acabam trazendo junto ou pelo menos repercutindo nas escolas. E é algo que acontece em todos os movimentos, né? Principalmente com a música, com a literatura, com o desenho. A gente tem isso muito forte, muito forte. E eu gosto de pensar não só na escola, mas eu gosto de pensar em pedagogia, porque a gente está pensando, inclusive, em formação política quando a gente pensa essas coisas, né? Ou seja, de certo modo, sem terrinha, e aí essa expressão eu adoro, como passaram a ser chamados em seu começo de organização infantil, são preparados para assumir sua condição de sujeitos e, quem sabe, comandarem eles próprios o processo de ocupação da escola. Chave, tá? Uma das atividades que deu forma específica a essa nova frente de ação do setor foi a comemoração alternativa do Dia da Criança, 12 de outubro, através dos encontros regionais dos estaduais de Sem Terrinha, em que é trabalhada a dimensão cultural da combinação das identidades, ser criança e ser sem terra. O primeiro encontro desse tipo que o MST tem registro foi em 94, no Rio Grande do Sul, a partir da experiência partilhada, especialmente através do Coletivo Nacional. No ano seguinte já aconteceram encontros em diversos estados, e hoje, 99. Trata-se de uma atividade incorporada ao calendário do MST. Aí a marcação do ano que ela escreveu pelo menos esse parágrafo, né? A preocupação do setor de educação em produzir materiais de leitura específicos para crianças e adolescentes foi um dos desdobramentos dessa nova fase. A partir dessa ampliação das frentes de atuação, lutar por escola e discutir proposta pedagógica passaram a ser compreendidos como novas dimensões no movimento. E isso é um bagulho fundamental, que é justamente o que eu tô falando. E eu nem colocaria como novas dimensões, porque eu acho que existe um momento no qual essas dimensões elas vão começar a se banhar. E a gente precisa deixar que elas se banhem, porque a vida é assim. E a gente está fazendo vida, né? É uma das nossas reivindicações. Então, enfim, elementos. E, se no início foram os pais e as mães que fizeram ocupações e marchas pela conquista das escolas de seus filhos, hoje a recíproca também passa a existir. Em 98 e 99, tiveram destaque as mobilizações das crianças sem terra em todo o país para exigir do governo projetos de alfabetização para jovens e adultos. Queremos escola também para nossos pais. Essa recíproca é muito linda, né? Esse elemento, ele... E de quem estava mais velho na luta e estava trazendo crianças para a luta, e depois das crianças na luta olharem e falarem, da hora, a gente tá ficando legal, mas a gente precisa que vocês também tenham essa fita. E esse movimento começar. Desculpa. Tá? Só para eu ter uma ideia. O segundo sentido da ampliação do conceito de escola está na progressiva compreensão de que ela deve ser vista não apenas como um lugar de aprender a ler, a escrever e a contar, mas também de formação do sem terra, como trabalhadores, como militantes, como cidadãos, como sujeitos. Para que isso aconteça, então, é preciso estabelecer vínculos mais concretos da escola com as demais experiências educativas presentes no cotidiano do movimento. Lutas, organização, produção, mística
E compreender também que uma proposta pedagógica de escola do MST não pode ficar restrita às questões do ensino, mas precisa ficar atenta a todas as dimensões que constituem o seu ambiente educativo. Ao mesmo tempo, como agente e produto desse processo, tem surgido no MST algumas iniciativas de escolarização combinadas com formação de jovens militantes através de cursos de nível médio organizados pelos setores de produção e formação do movimento. A primeira, e isso é intersetorial, olha que legal, né? O que a gente estava apontando, de que em certos momentos isso vai ter que acontecer. A primeira experiência desse tipo foi e continua a do curso técnico em administração de cooperativas, o TAC, iniciado já como turma nacional em 93, através do Fundep no Rio Grande do Sul. Junto com o magistério, esse curso acabou dando origem ao Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, o ITERRA, entidade educacional do MST que mantém a Escola José de Castro, reconhecida legalmente como escola de ensino supletivo, primeiro e segundo graus, e de educação profissional desde 96. A combinação de lógicas pedagógicas, a de uma pedagogia escolar e a de uma pedagogia dos chamados métodos de captação massiva, desenvolvidas pelas atividades de formação política e técnica do Sem Terra pelo movimento, desdobrou-se um conjunto de novas questões para a continuidade da elaboração da proposta pedagógica do MST para suas escolas. Muitos dos princípios de educação afirmados nos textos mais recentes do movimento são frutos dessas experiências, onde se enfatizam os vínculos da escola com os processos organizativos econômicos, políticos e culturais vivenciados pelo Sem Terra no conjunto do MST. Ainda não foram trabalhados mais profundamente os desdobramentos desse acúmulo pedagógico no conjunto heterogêneo das escolas de educação fundamental dos assentamentos e acampamentos ligados ao movimento. É outro desafio que permanece para o momento seguinte, que vai ser o terceiro momento, que é justamente o momento que a gente vai trabalhar a partir do próximo encontro. Do próximo vídeo, tá bom? A gente acaba, então, aqui esse segundo momento, né? Essa aqui é uma parte 2 desse segundo momento, onde a gente consegue analisar um pouco melhor quais são efetivamente, ou mais efetivamente, essa... Eu acho que dá até 291, hein? Será? Não dá. Se parar. Mas acaba por desdobrar e relacionar um pouco dessa questão que eu particularmente acho muito crucial, que é esses apontamentos que colocam o que foi rolando historicamente, quais foram os processos, ao mesmo tempo em que traz essa discussão de, existe uma coisa que ainda está para ser debatida, que ainda está para ser feita, que a gente vai precisar de outros elementos para se somarem e que a Roseli vai começar a apresentar agora, mas que, e aí vem o meu olhar, quando eu olho, óbvio, né, dentro das limitações do que eu conheço, e não só a nível MST, mas a nível movimentos sociopolíticos e organizações políticas de massa, enfim, por aí vai, de que a gente ainda não chegou nesse momento. Porém, a gente precisa entender que esse momento ele vai ser formado uma hora ou outra, de uma forma mais radical. E talvez ele não tenha se formado porque ainda faltam outros elementos para a gente que precisam acompanhar isso, né? Como pensar a autodefesa, como pensar a própria alimentação, como pensar a própria questão de o que é o território, né? Porque, beleza, a gente entende melhor o que é ser sem terra. E o que é ser o território? O que é essa integração sem terra-território? Óbvio, né? Existem já muitas elaborações voltadas para isso, né? Tive a sorte de encontrar, inclusive na Bahia, mestras e mestres do MST, mas também onde a gente tem atuado, vocês estão vendo aí, a gente está publicando muita coisa, inclusive, quem não conhece, a Coluna da Terra Irmã Alberta, que fica em São Paulo, fica na capital de São Paulo, gente. Porra, vocês não conhecem, né? Precisa conhecer, entendeu? Precisa conhecer. Mas lá também é um momento disso. E eu acho muito forte captar esse sentimento e deixar ele sentir, passar pela gente. Eu acho que é um pouco da proposta do que está sendo colocado aqui, não é de a gente chegar e falar, caralho, vamos construir a escola, vamos construir a pedagogia e tal, não sei o quê. Mas está sendo entender, e a gente vai chegar nos pilares da educação, que esse movimento que a gente está fazendo de pensar, de olhar para a história, olhar para o movimento, captar, juntar as coisas, separar as coisas, olhar dessa perspectiva, tem a ver com a própria proposta pedagógica do movimento Sem Terra, quando pensa em escola além da escola, que a gente vai chegar lá. Né? Eu já li, tô envolvido, então assim, né? Algumas coisas acabaram, muita coisa
ainda está sendo explicada, inclusive em questões cotidianas que vão acontecendo, a gente vai aprendendo todo dia, né? É aquele momento assim que às vezes você senta e você olha e fala, caralho, tudo que eu aprendi tá errado nessa porra. Eu vou sentar e reaprender. E eu acho que é um momento importante, é um movimento importante a ser feito. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, apoiar financeiramente. Então, Autonomia Literária com desconto, Clio Operário, a nossa revista Massa, Por uma Implosão da Sociologia, Editora Terra Sem Amos e Abertura Editorial com livro novo. Segue nossas redes sociais. Até mais. Um grande beijo e tchau!